Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Obrigado, meu irmão. Pode projetar para nós, por favor. Hoje quero compartilhar com os irmãos esse tema, que já mandei na mensagem da manhã há uns dias atrás, mas acho que convém nós falarmos um pouquinho mais sobre isso hoje. A ponte da esperança. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículos 25 a 27, onde lemos. Colossenses 1, 25 a 27, lemos. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, me permita falar sobre o seu Filho. Me dê autoridade para falar, Senhor, esta palavra nesta noite. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode passar, por favor. A ênfase é no versículo 27. Tem uma palavra destacada ali. Qual que é a palavra? Esperança. O tema dessa mensagem qual é? A ponte da esperança. O que será que vamos falar sobre isso? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Pode passar. O que será que o que nós podemos compreender nessa imagem? Aqui há um grande cânion, uma pessoa do lado de cá, esperando passar para o lado de lá, e uma ponte entre ele e este outro lado. Se não houver essa ponte, o que essa pessoa precisaria fazer caso ela quisesse atravessar? Ia ter que escalar. Será que é fácil escalar um cânion? Deixa eu dar uma ideia para você. Se você nunca se aventurou a fazer o que eu fiz essa semana, não estou te jogando a fazer não, mas só vou te dar uma ideia. Essa semana eu atravessei o Arroio Feijó. É baixo. Deve ter uns 3 metros. Não tem mais do que isso. Talvez 4 metros. 4 metros lá de cá, 4 metros do lado de lá. Eu já machuquei as mãos, eu já machuquei os pés. Então não é uma coisa muito fácil você atravessar um arroio. Agora, atravessar um cânion de pedras deve ser um desafio muito maior. Por quê? Porque a altura é maior, são rochas, e a água que ali vai estar não é uma água do arroio que bate na canela. É uma água com a qual, se você não nadar, você não consegue atravessar. Então, esta pessoa, para atravessar para o lado de lá, ele tem duas opções. Ou ele conta com esta ponte que está disponível a ele, ou então ele vai se aventurar. Qual será que é a opção que este homem vai escolher? Qual será? O que será que ele vai fazer? Alguém arrisca uma resposta? A resposta parece óbvia, né? Não, não é uma resposta óbvia, não. Porque nós não fazemos isso. Nós não tomamos o caminho mais fácil. Verdade ou mentira? Nós nos aventuramos. Sabe aonde que nós nos aventuramos? No pecado. A nossa tendência é se aventurar no pecado. Porque essa mensagem não é sobre cânion. Essa mensagem não é sobre arroio. Essa mensagem não é sobre a facilidade ou dificuldade de atravessar isso daqui.
Porque isso aqui, para quem não tem prática, é muito difícil, mas para uma pessoa que é treinada, ele atravessa. Então a mensagem não é sobre atravessar um cânion. A mensagem é, se existe uma ponte com uma cruz do lado de lá, me dando segurança e me dando tranquilidade para permanecer, com Cristo habitando em mim, por que que muitas vezes eu escolho atravessar no cânion? Por que que eu escolho o pecado, se Cristo está disponível? Por que que eu vivo uma vida onde eu me arrisco? Porque o pecado é um risco muito grande. Quem aqui pode calcular qual é o risco do pecado? Quem aqui pode? Alguém pode? O pecado é um risco enorme, enorme. E o pior dos riscos é a nossa eterna separação de Deus. Por que que nós nos arriscamos a viver uma vida que Deus condena, quando tantas vezes é tão fácil permanecer, basta permanecer na segurança que Cristo nos ofereceu e nos oferece? É sobre isso que eu quero falar essa noite. A esperança, a ponte da esperança, que é o Senhor Jesus. Pode passar. O versículo 25 tem algo interessante, porque ele fala em dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele vai falar sobre o pleno cumprimento da palavra e vai introduzir o mistério entre os gentios, claramente fazendo uma ponte entre Israel e a igreja. Aos israelitas foi dado a lei, mas a lei, que é o pleno conhecimento da palavra de Deus, a lei oferece uma vida de obediência ou ela mostra o caminho apenas? Mudando a pergunta, a lei dá forças para vencer ou somente aponta o que é certo e o que é errado? O que a lei faz? A lei não capacita. A lei nunca capacitou. A lei é santa, Deus é santo, mas a função da lei nunca foi capacitar. A função da lei foi preparar para o Filho de Deus. Porque Ele, através do Espírito Santo, é quem nos capacita a obedecer a Deus. E aí então fala do mistério que estiver oculto. E quem é esse mistério? Em epístolas como Efésios, como Colossenses, nós lemos sobre esse mistério, e muita gente fica perguntando, ou tentando dissertar sobre o que é esse mistério. Não precisamos, o mistério é Cristo, que não era plenamente conhecido entre os judeus, não por outro motivo foi crucificado na cruz, mas agora nós que podemos olhar para trás, agora nós que podemos olhar o cumprimento da palavra, compreendemos claramente que o mistério que estava oculto foi revelado, e é Jesus. E o que é que esse mistério quer trazer? Esse mistério que agora foi revelado, quer trazer a nós a presença de Deus em nós. O Espírito Santo vivendo em nós, nos oferecendo a ponte para atravessar o abismo mais profundo da nossa existência. O abismo mais profundo de uma vida sem sentido. Por um lado, os judeus tinham a lei, mas a lei não podia capacitá-los. Por outro, os gentios não tinham a lei, e por não ter a lei, não conheciam o fim último da sua vida, e buscava na filosofia, e buscava no sexo, e buscava numa vida de prazeres, encontrar significado. Mas no fundo, tudo que sobrou, sempre sobrou, foi o vazio. Porque Deus já foi assim definido. Agora estou tentando, não sei se foi Isaac Newton, acho que foi Isaac Newton, que disse que existe um buraco tão grande, mas tão grande dentro do ser humano, que esse buraco, ele é do tamanho de Deus. Ou seja, sem Cristo, a vida é um vazio, sem significado nenhum. E se conhecemos Deus, se ouvimos falar de Deus,
mas Cristo não vive em nós, esse conhecimento de Deus não pode preencher jamais esse vazio. Então, tanto por um lado, quem teve a revelação de Deus, quanto por outro, quem nunca teve a revelação de Deus, ambos podem viver no mesmo vazio. E a ponte está oferecida, para que não sobre esse vazio, para que sobre a presença, para que sobre o amor, para que sobre uma vida de cuidado. Mas muitas vezes, esse é o caminho mais fácil, mas a nossa teimosia nos leva a escolher o caminho mais difícil. A lei revelava o pecado, mas não produzia esperança. Revelava o abismo. O que é o abismo que a lei revela? A consequência dos nossos pecados. O estado existencial produzido pelo pecado. E cada vez mais, esse estado existencial se revela dentro daquele que vive em pecado, como um abismo que não tem tamanho. Marcado por medos, culpas, traumas e um vazio que não tem tamanho. Como é triste a vida de quem vive assim, porque para ela não existe esperança, mas Cristo vem justamente nos oferecer esperança. E é por isso que estamos vindo falar nessa noite sobre esperança, porque se você se encontra assim, dessa forma, ou mais ou menos assim parecido, saiba, Cristo veio nos dar esperança. Estamos no início de um novo ano. E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu estava pensando em como levá-la. Porque eu já preguei essa mensagem outras vezes, sobre outra ótica. Mas aí eu pensei, é início de um ano. Nada melhor do que falar sobre esperança. Porque quando vira o ano, nós costumamos dizer o que um ao outro? Feliz Ano Novo. Parece que nós nos comportamos como que se a virada do ano fosse resolver os nossos problemas. Nós nos abraçamos, desejamos feliz Ano Novo e desejamos de todo o coração, geralmente cheios de felicidade, cheios de boa intenção, e recebemos assim também o anúncio do outro. Só que quando chega o dia 2, o que acontece? Os boletos continuam vencendo. O problema precisa ser resolvido. O patrão está esperando na segunda-feira. Parece que está tudo igual. Parece que não adiantou nada aquele monte de desejo. A vida continua. E que bom, até que Cristo volte, nós temos mais que continuar realmente cuidando do nosso dia a dia. Mas o problema é quando nós entramos no próximo dia sem esperança. Sem nos lembrarmos de que o Evangelho, Cristo não veio apenas nos perdoar, Cristo veio nos transformar. O Evangelho é a coisa mais linda que existe, irmãos. O Evangelho é uma oferta de uma nova vida. O Evangelho é a oferta de uma vida transformada. O Evangelho é a oferta do perdão que coloca fim à culpa, que coloca fim ao trauma. Não é porque causa amnésia. Bom, eu já estou adiantando o que eu vou falar. Não é porque causa amnésia, mas é porque chega o perdão. E quando o perdão de Deus entra na nossa história, o diabo pode falar o que ele quiser, que não machuca mais. Mas como que as palavras do diabo têm poder de derrubar uma pessoa que não tem o perdão de Deus? Ah, como ele tem o poder de paralisar. Nem a paralisia infantil paralisa tanto quanto o diabo com as suas palavras sobre a vida de quem não tem o perdão de Cristo. A pessoa simplesmente para de acreditar no dia de amanhã, porque para ela
parece que não existe. E muitos tiraram a vida exatamente por isso. Porque sentiram que não havia mais perdão para aquilo que eles fizeram. Mas o perdão de Deus ofertado no Evangelho vem justamente nos permitir viver uma nova vida. Livres da culpa que nós cometemos, mas Cristo pagou. Quando Cristo foi elevado naquela cruz, Ele pagou a culpa de todos os que nele creem, e não importa o tamanho dessa culpa, não importa quão grande seja essa culpa, Cristo pagou, ponto. Ele levou sobre si os nossos pecados, a dívida foi cravada nele, ponto. Se você crê, isso é real. Agora, se você não crê, é real do mesmo jeito, mas não vai ter efeito na sua vida. Nenhum. Porque o efeito aqui é espiritual. Só vale para quem crê. Para quem não crê, o ateu, por exemplo, um dia ele vai saber que está errado. Quando ele estiver na presença de Cristo. E com certeza ele vai dizer, que pena que eu não criei. Mas o que dizer de nós que não somos ateus? Mas não fazemos com que a verdade do Evangelho se torne real na nossa vida. Carregamos peso que não existe mais. Carregamos culpa que foi paga. Carregamos traumas que foram resolvidos. Mas parece que não foi, porque está faltando fé na obra consumada de Cristo. No fundo, nós não cremos. Aqui é o problema da incredulidade. A incredulidade tem duas faces, eu sempre ensinei isso. A incredulidade tem a face na vida do ateu, do descrente, que não o permite crer. Mas ela tem a segunda face, que é na vida de quem creu. Porque ele creu em Cristo, mas ele não crê em todo o poder que faz parte de quem crê em Cristo. Porque quem creu em Cristo escreveu uma nova história. Quem creu em Cristo virou a página. Quem creu em Cristo foi crucificado com Cristo na cruz. E ali a velha criatura foi crucificada. Vivo já não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas às vezes nós vivemos o dia a dia como se nada disso fosse verdade. Pelo menos não na minha vida. Na vida do outro talvez, mas não na minha. Pergunto, por quê? Por que que nós negligenciamos o poder da cruz? Por que que nós negligenciamos o poder do Evangelho? Por que que ainda, vou fazer uma pergunta aqui agora, que é uma pergunta muito séria. Por que que ainda vivemos como mendigos, se nós somos filhos do Rei? Se somos herdeiros de Deus em Cristo, por que que ainda levamos as traças ou as tralhas da velha vida conosco? Por que que ainda fazemos questão de amarrar a carroça no cavalo e sair por aí catando latinha, se nós somos cidadãos do reino dos céus? Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta que eu preciso responder. Essa é uma pergunta que você precisa responder. O que falta? Da parte de Deus falta alguma coisa? Deus cravou Cristo na cruz. E não foi por Ele, foi por mim e por você. O sangue de Cristo derramado cobre todos os pecados de quem nele crê. O pecadinho e o pecadão, que não existe separação, mas nós é que temos a mania de pensar assim. O pecado menor e o pecado maior, que para Deus tudo é pecado. O sangue de Cristo cobre todos os nossos pecados. Mas por que que nós temos dificuldade de viver assim e viver cantando como nós cantamos aqui hoje, oferecendo a Deus um aleluia? Essa canção eu não tinha ouvido ainda.
É linda, essa canção tem que ser cantada mais vezes. Mas essa canção tem que ser cantada, não que outras não sejam, né? Essa canção tem que ser cantada com fé. Porque é assim que nós precisamos viver. Nós precisamos estar sobre a ponte e não sobre o abismo. O abismo já não tem mais poder sobre as nossas vidas, irmãos. Cristo ofereceu a ponte para que nós possamos atravessar em segurança com Ele. É uma vida de habitação. Bom, já falei metade das coisas que estão por vir. Pode passar. Esse abismo inclui separação, sensação de estar longe de Deus, das pessoas e até de si mesmo. Culpa constante, quando o passado não passa e tudo o que fizemos parece nos acusar o tempo todo. Medo de errar de novo, de não ser aceito, de não ser suficiente. E coisa triste, quando eu penso que para mim não tem jeito, quando Cristo derramou o sangue dele na cruz por mim. Vida sem sentido, acordar, viver, dormir sem saber exatamente o porquê. Quando Cristo derramou o sangue dele por mim, para dizer: te amo, te espero sim um dia no céu, mas estarei com você até lá. Cristo não veio aqui, nos salvou e disse até um dia. Não, isso não é verdade. Nós não vivemos tendo que se virar até se encontrar com Ele. Ele ofereceu o que a nós todos os dias? A sua presença, o seu Espírito Santo em nós. Cansaço de tentar saber o que é certo, mas não conseguir viver como gostaria. É o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, de Romanos 7. Vocês pararam para pensar que entre Romanos 6, aonde a nossa união e a nossa identificação com Cristo, e Romanos 8, uma vida pelo poder do Espírito, entre Romanos 6, união e identificação, Romanos 8, a nossa identificação e a nossa vida com o Espírito, existe Romanos 7? Já pararam para pensar? Às vezes você não sabe nem do que eu estou falando, né? O que tem em Romanos 7? Leia a Bíblia, meu irmão. Em Romanos 7 nós encontramos o fracasso total da vida daquele que não crê em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Sabe qual que era o corpo dessa morte? Que ele está dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso daqui existia no Império Romano. Era bem presente no Império Romano. O Império Romano era um império muito cruel. E na sua crueldade, eles tinham formatos de punição. E para quem matava alguém, a punição era andar com o corpo daquela morte até que fosse decomposto por ela. Eles pegavam a pessoa que você matou e te amarrava essa pessoa em você, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz. E este corpo de morte ficava preso em você sem poder ser solto. E você seria morto pela decomposição daquele corpo. E aí então o apóstolo Paulo pergunta: quem me livrará do corpo desta morte, a quem eu estou preso, a quem eu estou sendo decomposto, porque é isso que o pecado faz. Mas aí ele responde: mas graças a Deus que em Cristo eu fui o quê? Fui liberto. E aí então, vem Romanos 8. E aí muitos teólogos perguntam, já tentou se encontrar uma resposta. Não houve uma resposta, nunca vai haver. Por que que Romanos 7 está entre Romanos 6 e Romanos 8? É um vai e vem na vida espiritual do apóstolo Paulo, é uma subida e uma descida? Ele era inconstante? Paulo não me parecia inconstante. Paulo parece inconstante para você? Para mim não. Paulo me parece um homem firme quando não cria em Cristo, e mais firme ainda quando creu em Cristo. Então alguém disse: eu acho que quando Romanos foi compilado errado. Não foi colocado na ordem certa. Teoria. Qual é afinal a razão? Não sabemos.
Mas o que nós precisamos ter por certo é que a vida cristã, ela é uma vida em que ou eu vivo no poder de Cristo, ou eu vivo então na inconstância dos meus pecados, tendo o recurso da graça, tendo o recurso da vida que se oferece para ser presente. Mas muitas vezes, quais são os erros que eu cometo? Eu cometo o erro de pecar, quando eu poderia trocar esse momento por uma oração. Eu cometo o erro de oferecer o meu pensamento para o que é impróprio, quando eu poderia estar oferecendo as coisas que são santas. Eu cometo o erro quando eu não mudo aquilo que eu sei que eu preciso mudar, não renovo a minha forma de pensar, consequentemente o meu jeito de agir, porque nós somos escravos do nosso pensamento. Aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Se eu mudo a forma como eu penso, eu mudo a forma que eu sou. Consequência natural. Por isso que uma pessoa que estuda, ela tem melhores oportunidades na vida. Porque o que aconteceu na mente dela? Mudanças. E agora essas mudanças a levam a acreditar numa vida melhor. O que pode dizer para ela então, não para um emprego menor. Mas se ela não tem essa capacidade de algo melhor, óbvio que ela vai aceitar aquilo que é inferior, porque é o limite aonde ela pode ir. Na vida cristã não é diferente. Se eu não renovo, e o convite da palavra de Deus é tão amplo a renovar, se eu não renovo a minha mente, eu continuo sendo escravo do pecado. Porque a liberdade passa pela renovação. E quem vai renovar, claro, é Deus, mas é uma ação imperativa, não é uma ação no indicativo. Qual que é a mudança? Deus não fará isso automaticamente, eu preciso fazer o que é mandado fazer. A ordem, o imperativo é, leia a palavra, renove, transforme, para que aquilo que é verdade se torne também verdade na sua vida. Senão, nós vamos passar a vida inteira ouvindo a verdade, talvez lendo, porque muitos não leem a palavra de Deus, talvez lendo. Muitos são aqueles que o tempo que tem de palavra de Deus é o tempo do culto. Se a mensagem por semana tiver meia hora, qual que é o tempo que ele tem de palavra de Deus? Meia hora. Fora isso, não tem tempo nenhum mais. Pode mandar uma mensagem de 4 minutos que ele não tem tempo. É muito tempo. Tinha que ser meia hora. Tinha que ser 30 segundos. Se mandar de 30 segundos, ele vai falar que é muito tempo. Tinha que mandar de 5 segundos. Não tem tempo. Tem tempo para tudo. Mas não tem tempo para a palavra. Para a palavra, não. Como é que nós vamos ser renovados se nós não temos tempo para a palavra? Como que Deus vai fazer cumprir a ordem imperativa de nós nos renovarmos, se nós não estamos nos alimentando com aquilo que é novo, novidade, que é aquilo que Deus fez em Cristo? Essa é a novidade. Não é o que eu faço, é o que Deus fez, mas que eu preciso tomar conhecimento para que se torne real na minha vida. Como é que isso vai se tornar verdade? Não vai se tornar verdade nunca, se nós não mudarmos o comportamento. Pode passar. Qual foi a ponte que Cristo construiu? Perdão que encerra o passado, não gera amnésia, mas retira do passado o poder de nos governar. Muitas pessoas estão sendo governadas pelo passado, governadas por aquilo que fez, e a voz do diabo está se aproveitando disso e dizendo, você não pode. E é isso que o diabo faz muito bem. Muito bem. É a única arma que ele tem. Pare e pensa. Qual o poder que o diabo tem de te tirar em Cristo? Qual o poder? Qual o poder que ele tem de tirar o Espírito Santo de dentro de você? Ele tem? Não. Então ele lança a dúvida. Para que pela dúvida você mesmo comece a
Fazer o quê? Sai, Senhor. Sai, Senhor. Eu não sou digno. Aí começa, né? Eu não sou digno. Eu não mereço. Eu não presto. Ah, é verdade o que disseram. O pau que nasce torto morre torto. E você então começa a afastar o Espírito com a incredulidade. Qual incredulidade? Eu criei em Cristo, eu me batizei, mas não crer no poder do Evangelho. Isso é incredulidade. Não crer no poder do Evangelho é incredulidade. E vai lentamente nos afastando do Espírito Santo e nos tornando alvo fácil de quem? De Satanás. É a única forma que ele tem de nos tocar. Enquanto estamos em Cristo, ele não tem como nos tocar. Não tem como. Ele foi vencido na cruz em Cristo. Ele foi vencido e ele será plenamente vencido quando a palavra de Deus se cumprir nos nossos tempos. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Já está previsto o seu fim. Ele não pode tocar em quem crê em Cristo. Mas se estiver com Cristo. Se estiver sozinho, aí ele toca sim. E pode tocar fatalmente. Presença que não nos abandona, caminha conosco, mesmo quando o abismo ainda é visível. Você pode estar atravessando a ponte seguro com Cristo, mas você está vendo o abismo. O abismo está presente, porque nós, nesse mundo, nós vamos ter que atravessar assim, até Cristo nos recolher. E nós temos ainda uma vantagem, que Deus não abre os nossos olhos para nós enxergarmos tudo quanto é espiritual ao nosso redor. Quando você passa por uma rótula, onde foi feito um despacho ali, eu acho que acontece com vocês também, né? Você está andando e acabou de ser feito um despacho. Qual será a realidade espiritual que está ali presente? A vida de alguém foi oferecida. Satanás está tentando ceifar a vida de alguém. Nós enxergamos essas coisas? Deus nos poupa. E de quantas coisas Deus já não nos poupou? De quantos ataques diretos de Satanás Deus já não nos poupou? O abismo, ele está presente, mas nós ainda estamos na ponte, seguros, e estamos atravessando. Se nós estamos no meio, ainda falta metade, mas já atravessamos a metade. Amém? Esperança que aponta um futuro, onde o abismo não tem a palavra final. Volta só um pouquinho naquela imagem, por favor. Você pode estar vendo a coisa feia, mas não tem a palavra final. Você ainda está na ponte. Você pode estar vendo alguém morrendo lá embaixo porque tentou escalar a rocha. Mas você está seguro na ponte. E é isso que nós estamos vivendo, em um mundo onde alguns estão na ponte, mas alguns estão morrendo pelas suas peripécias, pelas suas tentativas de viver sozinho, de vencer sozinho. Eu não preciso dessa ponte. Eu não preciso dessa segurança. Eu me basto. Se nós formos parar para nós entendermos o que essa imagem está sugerindo, nós podemos estar todos nós aqui sobre essa ponte, mas vendo uma multidão muito maior do que nós morrendo lá embaixo. Sabe por quê? Porque não quis atravessar pela ponte. Achou que podia atravessar sem a ponte. Não aceitou o convite do Evangelho. E não quis atravessar em segurança, porque achou que podia vencer sozinho. Pode voltar lá, por favor. Um novo começo sem dívida, sem cobrança e sem necessidade de provar. Essa palavra em destaque aqui, ó, performance. Essa palavra hoje, ela é muito utilizada. No meio do atletismo, é tudo que se busca. Performance, é tudo que um atleta quer. Todo atleta quer
Performance. Ser mais rápido, ser mais forte, ser o melhor. No meio cristão, o que a religião faz é exigir também performance. Pelas razões que virão, para eu não antecipar o que vem agora. Pode passar. Cristo construiu a ponte. Hoje a religião tenta quebrar essa ponte para reconstruir o quê? O abismo. A religião reapresenta o abismo que Cristo já atravessou. Onde Cristo diz está consumado, a religião diz o quê? Não, ainda falta. A cruz encerra a dívida, a religião faz o quê? Exige novamente a cobrança, ou reabre a cobrança. Cristo convida a caminhar, a religião manda provar merecimento. Olha a performance aí. Você tem que merecer, é de graça. Salvação é de graça. Mas quando nós olhamos o comportamento da religião nos nossos dias, não estou falando do passado, eu estou falando dos nossos dias. Alguns talvez escutem o rádio ainda, mas já está na TV. Nós estamos aí diante do evangelho do merecimento. Aonde você precisa fazer para merecer. Você quer uma vida melhor? Tem que merecer. Só que essa vida melhor não se explica, né? O que é essa vida melhor? Aonde que é essa vida melhor? Porque em termos de salvação não tem como. Como é que pode ser melhor do que receber de graça a vida eterna? Como é que pode ser melhor do que receber o sangue de Cristo derramado em meu favor? Como assim? O que eu posso fazer para merecer o que Cristo me deu de graça? Aliás, o que eu poderia fazer para merecer o perdão de Deus? O quê? Nós cantamos aqui, tudo que eu tinha para oferecer eram os meus, o quê? Pecados, mais nada. A não ser que alguém aqui não concorda com isso. A não ser que alguém aqui ache que tinha algo melhor a oferecer a Deus. Eu não. Tudo que eu tinha para oferecer a Deus eram os meus pecados. Mas Cristo me aceitou exatamente como eu era e derramou o sangue dele na cruz por mim, por uma única razão, para me reconciliar com Deus. Porque nos desígnios eternos de Deus, Deus quis que cada um de nós fôssemos reconciliados com Ele. Deus não me salvou porque Ele achou eu melhor do que alguém. Não. Deus queria que todos fossem reconciliados com Ele. Só que essa reconciliação, ela passa por meio do Evangelho, onde o Evangelho é apresentado, onde o Espírito Santo faz a parte mais difícil, onde Ele desce dos céus, apresenta o Filho, apresenta a obra consumada, e exige apenas de mim uma coisa: fé, a qual, se eu não depositar, se eu não crer, aí eu estou tornando inválido para a minha vida esse sacrifício precioso. E Deus não vai me salvar se eu não quiser. Ponto. Ponto. A não ser que a gente creia na doutrina calvinista da eleição e da predestinação. Que aqueles que Deus quis salvar, porque teve uns que Deus não quis salvar, esses poucos que Deus quis salvar, ou maioria, não sei, os que Deus quis salvar vão ser salvos de qualquer jeito, a não ser que a gente creia nisso. Se nós crermos nisso, então, nem precisa depositar fé, porque você vai depositar fé de qualquer jeito mesmo. Talvez uns vão cair e bater o joelho no chão, o joelho vai doer, e ele vai dizer: Deus, eu creio no Senhor porque meu joelho doeu. Outro vai estar morrendo, e porque vai estar morrendo, ele vai crer em Deus. Agora outro pode estar um caminhão caindo em cima, que ele nem assim vai crer, a não ser que a gente creia nisso. Mas não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é: o Evangelho está perto de ti, está diante do seu coração, exigindo que a gente faça o quê? Com a boca declare, e com o coração creia. Vir aqui ao batismo é o quê?
O que é vir ao batismo? Consequência disso. Se não for isso, entrou pecador seco e saiu o quê? Pecador molhado. Pronto. Batismo salva alguém? Ou alguém aqui crê que batismo salva? Batismo não salva ninguém. Se uma pessoa não se batizar, ela pode ser salva? Ah, pergunta boa, né? Tem gente que não tem coragem de fazer essa pergunta. Se alguém não se batizar nas águas, ele pode ser salvo? Sim ou não? Quem crê que não, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, mas eu acho que tem alguém aqui que está meio pensando aí, hein? Epa, a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Esse cara aí está falando besteira. Esse batismo não é as águas. Esse batismo não é as águas. Sinto muito, quem crer e for batizado, esse batismo não é as águas. Sinto muito se você acha que é as águas. Esse batismo é no sangue de Cristo. Esse batismo é na vida de Cristo. Quem crer e for mergulhado em Cristo, esse será salvo. Quem não crer, quem não permitir que o sangue seja derramado sobre a vida dele, esse tal não é salvo. É isso que a Bíblia está dizendo. Batismo ali não é água. Eu escrevi sobre isso há um bom tempo atrás. Batismo ali não é água. Batismo ali é sangue. Batismo ali é cobertura. Batismo ali é identificação e união. Batismo ali é Cristo em mim. Se uma pessoa for a ela apresentado o Evangelho, e ela crer, e naquele momento que ela creu, ela souber que tem um batismo amanhã, e ela ansiar no coração dela, vou para esse batismo, mas ela morrer nesse tempo, ela vai acordar na eternidade. Mesmo não tendo se batizado nas águas. Porque se assim for, se alguém crer que a pessoa precisa passar pelas águas, senão ela não é salva, então Jesus falou uma incoerência àquela pessoa que estava na cruz. Quando Cristo disse a ele, estarás comigo no paraíso. Mas ele não passou pelas águas. Ninguém chegou lá e nem batismo de afusão fez nele. Pelo menos não está escrito na Bíblia. Ele não foi batizado. Mas sim, ele foi batizado. Quando ele creu em Cristo. Quando ele disse, lembra-te de mim, quando estiveres no teu paraíso, ali, ele olhou para si. E olhou para Cristo também. Ali ele viu o miserável que ele era, ele viu aquele abismo onde ele habitava. Ele viu que ele estava fora daquela ponte, estragando a sua vida, se matando. E ele ansiou por aquela ponte, atravessar em segurança e disse, lembra-te de mim. E o que Cristo disse a ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Uns entendem literalmente esse hoje. Uns entendem, hoje te digo hoje, mas não quer dizer que vai se cumprir hoje. Tanto faz qual for a verdade. Se ele esteve com Cristo no mesmo dia, 3 dias depois, se ele estará com Cristo quando Cristo voltar, de que importa? O que importa é que Cristo disse que ele estará com ele, estará mesmo, ponto. E diz o mesmo para nós. Desde que nós creiamos verdadeiramente em Cristo. Cristo une Deus e o homem, a religião volta a separá-lo. A ponte sustenta a religião, testa se ela aguenta. Onde há presença, a religião exige performance. Ou nós vamos viver uma vida de merecimento, ou nós vamos viver uma vida de Cristo vivendo em nós. Uma ou outra. Ou eu me apresento a Deus com aleluia, como nós cantamos, porque a presença do Espírito Santo está em mim, a presença de Cristo está em mim, ou eu vou cantar aleluia porque eu estou produzindo coisa boa. Um ou outro. Você pode até tentar viver assim, se for o seu caso. A minha pergunta é, quanto tempo você vai conseguir viver assim? Viver de merecimento? Quanto tempo você vai chegar na conclusão de que você é bonzinho? De que você não precisa de Cristo? Ah, mas eu nunca disse que eu não preciso de Cristo. Às vezes nós não dizemos realmente.
Mas nós vivemos como se de fato nós não precisássemos de Cristo, porque nós tentamos obter graça por obra. Isso não funciona. A graça é pelo sangue derramado, é pela presença do Espírito Santo, não é por obra. Por obras nós não vamos a muito lugar. Pode passar. Novidade, não o que o homem pode fazer, mas onde Deus decidiu habitar. Cristo em vós, a esperança da glória. A religião coloca Deus fora, o Evangelho revela querendo habitar dentro de nós. Cristo será a esperança da glória, se Ele morar dentro de você. A Ele será a esperança da glória. Se Cristo morar fora de você, você vai precisar de esperança em outro lugar. Porque em Cristo, Ele não negocia. O Evangelho é a coisa mais radical que existe no mundo. E para quem não gosta do que eu vou dizer agora, que pena. Mas o Evangelho é a coisa mais radical que existe no mundo. Nada, absolutamente nada, é tão radical quanto o Evangelho. Nada. Com Deus é tudo ou nada. Se Cristo vive em nós, nós pertencemos a Ele. Se nós colocamos Ele para fora, maldição. Ponto. E o peso da ira de Deus estará sobre nós. Ponto. Quando nós estivermos diante de Deus, das duas coisas uma, sofreremos todo o peso do nosso pecado, porque não cremos em Cristo, ou ouviremos, entra servo bom e fiel, não por causa do que nós fizemos, mas porque nós confiamos em Cristo, como nosso Senhor e Salvador, e o sangue dele pagou a nossa culpa. Ponto. E não tem meio termo. O Evangelho é radical, por isso que o Evangelho ele exige uma decisão, e essa decisão não é só de boca, eu creio em Cristo, essa decisão é também de deixar o Evangelho se tornar verdade na nossa vida. O poder do Evangelho se tornar real em nós. Porque, irmãos, o que eu vou falar agora, não é para colocar vergonha sobre você, é sobre mim também. Eu vou dizer algo agora para colocar vergonha sobre todos nós. Talvez sobre eu primeiro, depois sobre você. Porque eu tenho a concepção de que quem prega a palavra tem um peso muito maior do que aquele que não a prega no dia a dia. Nós deveríamos ter vergonha de se declarar cristãos e não viver o poder do Evangelho no dia a dia. Nós deveríamos ter vergonha disso. Porque nós vivemos em um país onde o Evangelho não é perseguido. E, portanto, nós temos liberdade. E nós usamos dessa liberdade para quê? Quando nós olhamos para o passado e nós enxergamos os nossos irmãos, Cristo em vós, a esperança da glória neles, era literal. Porque eles estavam sendo ameaçados, porque eram criminosos, e eram criminosos mesmo. Porque quando o Estado coloca uma proibição, e você não obedece, você ofendeu o Estado mesmo, ponto. Se o Estado diz que crer em Cristo é errado, eles creram em Cristo e erraram contra o Estado mesmo, ponto. Eram criminosos porque creram em Cristo. E o mesmo se aplica hoje a todos nós, quando nós entramos em um Estado que proíbe crer em Cristo, mas nós somos audaciosos e da nossa fé não vamos abrir mão. Aí então nós vamos pagar toda a culpa que o Estado coloca a quem é tão audacioso. E os nossos irmãos faziam isso. Eles viviam para glorificar a Deus. Alguns desistiam. Não aguentavam o peso que viria sobre si. Porque às vezes o Estado era cruel e não matava, como acontece hoje, direto a você que está crendo em Cristo, né? Mas aí é para a parte mais frágil. Pegava a sua esposa, pegava o seu filho. E aí você vai ficar vivo para ver quem você ama
morrer por causa do seu crime. Então muitos desistiram, não conseguiram ir até o fim. Só que nós, hoje, o Evangelho chegou a nós, claro, pela graça de Deus, mas também por tantas testemunhas fiéis. Roma não conseguiu apagar a fé. Roma não conseguiu impedir. Às vezes nós cantamos aqui, né, que os leões não puderam. Se nós fôssemos parar para pensar mesmo, algumas coisas nós não cantávamos de vergonha. Nós deveríamos ter vergonha de cantar algumas coisas, porque no fundo nós não vivemos aquilo. Mas, hoje a notícia é sobre esperança, não é sobre culpa, não é sobre vergonha, está na hora de mudar. 2026 está inteiro ainda, só passou 11 dias. Nem passou 11 ainda, porque tem algumas horas hoje. Está na hora de mudar. Está na hora de assumir de verdade a nossa fé. Está na hora de viver a presença de Cristo. Abandonar esse abismo e viver sobre essa ponte segura. Pode passar. Cristo em vós, a esperança da glória. Que esperança? De obediência perfeita? Não. Da presença de Cristo. Não é esperança de acerto, é esperança de presença. Não é esperança de nunca falhar, é esperança de nunca estar só. Não é esperança baseada na obediência perfeita, mas na habitação de Cristo. Não é o que fazemos para Deus, é Deus vivendo em nós. Não é mérito acumulado, é graça encarnada. Não é esperança de performance, é esperança de relacionamento. Não é subir até Deus, é Deus descendo para habitar. Não é vencer o abismo, é permanecer sobre a ponte. É Cristo vivendo em nós. Essa é a novidade. Mas não é uma novidade que eu inventei hoje. É a novidade do Evangelho. É isso que é o Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Pode passar. A ponte da esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Você vive tentando atravessar o abismo sozinho ou confiando na ponte que já foi construída? Essa é a pergunta que você tem que responder. Vai atravessar sozinho? Ou você vai preferir estar com Cristo, que já se tornou a ponte segura? Numa próxima oportunidade, não sei se é a próxima ou em alguma, eu quero falar sobre a porta da esperança. Não é do Silvio Santos, não. É a de Deus em Cristo. Acho que alguns assistiram a porta da esperança aí, né? Mas tem uma melhor. Quando Cristo disse, eu sou a porta. Que Deus nos abençoe e nos permita viver no dia a dia e viver nessa ponte da esperança, que é Ele mesmo, através do seu Evangelho poderoso, sendo vivido em nós. Não basta crer, precisa crer de todo o coração. E crer de todo o coração é tornar a verdade do Evangelho uma verdade na minha vida. Não existe Evangelho pela metade. O Evangelho é radical. Deus tem paciência, Deus é amoroso. Mas, pare e pense. Que tipo de experiência você está vivendo e como é que você está sendo conhecido nesse mundo como cristão. E não permita que um dia uma pessoa se converta e depois volte para você e diga, você era cristão? Não permita que isso aconteça com você. Você era cristão? Nossa, que novidade para mim. Porque isso é terrível. Que Deus nos abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Temos um ano inteiro para praticá-la. Que não venhamos a esquecer. E a cada dia, possamos viver a verdade do seu Evangelho. A esperança da glória que é o Senhor. Possamos, na nossa vida, viver essa verdade, Senhor. Viver esta verdade que está no seu Evangelho, mas que muitas vezes nós negligenciamos, Senhor. Vivemos um Evangelho pobre,
quando o Evangelho é cheio da riqueza de Cristo habitando em nós. Não nos permita viver, Senhor, como mendigos, quando somos herdeiros do Rei. Quando temos, Senhor, uma herança celestial garantida, mas ainda vivemos o reflexo do fracasso do passado, que Cristo já encerrou na cruz. Nos permita, Senhor, hoje, no nosso lugar onde estamos, fazer essa reflexão, esse desafio, Senhor, de permitir que essa palavra transforme alguma área da nossa vida, para que nós possamos deixar esse poder viver em nós. Enquanto o Ministério do Louvor vai cantar, eu não vou pedir a você que venha à frente, como comumente nós fazemos. O que eu vou pedir a você é que você abaixe a sua cabeça e converse com Deus. E se você foi desafiado nessa mensagem a realizar alguma mudança, converse aí com Deus. Porque de nada vai adiantar você vir aqui à frente, se você não tiver a firme decisão de mudar. O que vai fazer a diferença é o que de novo você vai fazer. Então permita que haja, que Deus possa mudar algo em você, a partir de hoje. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Ó Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada, nada além de ti. Nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é vão, o seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Ó Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. E eu não tenho nada além, nada
esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada.